Os desafios e avanços da produção no país com foco nos custos da produção rural. E quando falamos em levantar os custos dentro de uma propriedade, sabemos que isso funciona como um indicador de tomada de decisões para o criador. Então, o processo é crucial para a organização das propriedades como negócio. E é considerando esse cenário que a CNA, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, criou o projeto Campo Futuro, de levantamento dos custos produtivos no campo, que pegou a estrada e visitou propriedades em todas as regiões do Brasil em meses de trabalho, cujos resultados estão sendo apresentados num circuito de lives, que começou falando justamente de pecuária de leite. O Tiago Rodrigues, coordenador do projeto, vai conversar com a gente agora. Oi, Tiago. Oi, Érica, tudo bem? Tudo ótimo. Para começar, vamos retomar, então, explicando o que é o projeto Campo Futuro. Bom, o projeto Campo Futuro é uma iniciativa do Sistema CNA com foco no levantamento de custos de produção de 11 atividades que a gente tem como carro-chefe, né? Estão divididas essas 11 atividades entre as áreas agrícolas e pecuárias, e o intuito maior do projeto é ir de encontro ao produtor, né? Tá nas regiões produtoras com foco em entender qual é o momento produtivo que o produtor está vivenciando dentro da realidade daquela atividade que a gente está fazendo o monitoramento. Então, para isso, a gente conta com o apoio das federações e dos sindicatos rurais, que mobilizam esses produtores, que atraem os técnicos para essa discussão com a gente, para que a gente feche um modelo de propriedade que represente a produção daquela atividade, e a partir disso a gente constrói em conjunto com esse público os dados médios daquela propriedade para aquela atividade, né? Então, o intuito maior é levar informação para o produtor, né, dessa temática de gerenciamento de custo de produção, da necessidade que ele tem hoje dentro do processo gerencial dele de ter números acurados da atividade para que ele tome as decisões realmente de forma coesa. E, por outro lado, a CNA tem no projeto um carro-chefe para entender o que está acontecendo no campo para, a partir do momento que a gente precisa de utilizar dados ou informações técnicas para a proposição de políticas públicas, a gente esteja seguro com a informação que a gente está trazendo. Então, rotineiramente, a gente usa esses dados de custo de produção para discutir políticas públicas, né? Tanto no âmbito do projeto ou do plano Safra, aí, anualmente, né? Pedindo melhores taxas de juros, melhores condições de financiamento, como também para pautas específicas, como a própria reforma tributária que teve em alta aí, sendo discutida ao longo dos últimos anos, né? Então, a gente simulou muitos dos cenários de impacto para o produtor rural com base nos dados do projeto Campo Futuro. E qual que é a metodologia utilizada, Tiago, nesses levantamentos? Bom, hoje a gente discute a metodologia do projeto ou da atividade modal da região. O que é isso? A gente visita a região, contando aí com o apoio, como eu citei, das federações dos sindicatos rurais, e dentro dos produtores e técnicos que participam ali, a gente tenta definir uma propriedade que mais representa a atividade na região. Usando o exemplo da pecuária de leite aí, a gente visita uma região específica. Esse ano a gente visitou 12 regiões para fazer esse levantamento, e dentro desse município a gente tenta construir qual que é o volume de leite que essa propriedade típica da região produz hoje, qual que é o volume de capital empatado que ela tem ali, em estrutura, máquina, benfeitorias, terra, qual que é o desembolso médio que esse produtor faz por litro de leite produzido, tudo isso para chegar no cenário final, para entender qual que é o custo desse produtor, daquela atividade, qual que é a margem que esse produtor está tendo e como a atividade tem se comportado com relação às outras, né, que a gente chama aqui de atratividade ou da rentabilidade que a propriedade tem gerado, que é para a atividade como um todo, né? Com isso a gente consegue mensurar ano a ano aí qual que é o tamanho do impacto aí de elevação de algum preço de insumo especificamente ou de um movimento de queda de preço. Então tudo isso é monitorado durante esses levantamentos. Bom, e esses levantamentos eles foram feitos por tipo de produção, não é? Os primeiros resultados divulgados foram da pecuária de leite. Se a gente comparar com os dados do ano passado por esses levantamentos, já dá para saber se os custos aumentaram ou diminuíram? O projeto tem hoje duas vertentes, né? Uma que é esse levantamento pontual, onde a gente atualiza a cada 3 anos a base dos sistemas produtivos que a gente tem levantado em alguns estados. Então, esse ano a gente visitou 4 estados, né? Rio de Janeiro, Santa Catarina, Sergipe e Pernambuco, para fazer esse levantamento para a pecuária de leite. E um outro ponto
além dessa base atualizada, a gente também faz o acompanhamento de custo das regiões onde a gente já tem esse levantamento feito, né? Então, se a gente pegar aí numa média nacional, se a gente analisar do ponto de vista de elevação de custos, a gente está vivenciando um cenário aí um pouco menos desafiador do que foi o último ano, por exemplo, né? Se a gente fazer um recorte aqui de janeiro de 2020, mas pegando esse recorte da pandemia como um todo aí, para os sistemas de produção de leite que a gente monitora aqui nos 6 estados principais produtores, a gente vê aí para aqueles sistemas onde o uso de tecnologia é um pouco maior, que a gente consegue obter uma alta produtividade aí, um aumento de custos de 69% com relação aí, comparando janeiro de 20 com setembro de 22, né? Então, pegar esse acumulado aí, essa variação a gente pode observar. E naqueles sistemas com menor produtividade, ou menor aporte tecnológico aí, a gente acumulou um custo aí desse período de 45%. Fazer um recorte pontual, janeiro de 2022 a setembro desse ano, a gente tem um aumento aí na média Brasil de 8% nesse custo de produção. Muito embora esses custos não estejam nos patamares do ano passado, tendo em vista aí, principalmente o cenário de preço de concentrado ou ração que a gente tinha no ano passado, os custos esse ano ainda continuam esse movimento de alta e o produtor tem sentido isso com relação às margens que ele tem obtido no campo hoje. Agora, Thiago, como você explicou, vocês pegaram regiões diferentes, provavelmente os cenários também serão diferentes por conta de cada região ter uma realidade? Sim, sim. A gente, como citando 2 extremos aqui, né, se a gente pegar, por exemplo, as praças pesquisadas em Santa Catarina e comparar com as praças pesquisadas no Rio de Janeiro, que já foi um estado tradicional da produção de leite, a gente vê essa discrepância, né? Para Santa Catarina, por exemplo, a maioria dos modais apresentavam uma característica muito especializada, né, com animais especializados, uma produtividade acima aí de 12, 13 mil litros por hectare ano, retornando aí para a atividade realmente um cenário de margem um pouco mais positivo. E, por outro lado, se a gente pegar as características produtivas das propriedades típicas do Rio de Janeiro, a gente tem uma mudança de cenário completa, né? A gente está falando ali de uma atividade muito ainda vinculada à pecuária de corte, né? Só aí entre 50% a 60% da receita que o produtor tem da atividade vem exclusivamente do leite, né? O resto aí é a venda de animais, né? Venda de bezerro, por exemplo. Então, quando se analisa esses 2 extremos, a gente tem essas discrepâncias. Uma na região mais especializada, com um alto volume de capital imobilizado, a dificuldade em ter produtividade para diluir esses custos fixos, né, para que o produtor tenha margens, e o outro lado, um sistema muito arcaico ainda, dependente ainda de muito daquela pecuária extensiva, né, de baixo manejo, onde o produtor tem muito pouco capital empatado, mas por consequência disso, ele não consegue ter produtividade, não consegue ter efetividade nos recebimentos dele, né? Quando a gente põe isso na peneira aí, apesar de ele ter um resultado por litro um pouco mais interessante, quando a gente dilui isso em termos de produtividade, a receita dele acaba sendo a margem dele, perdão, acaba sendo muito menor do que as atividades mais especializadas. Bom, Thiago, para a gente finalizar aqui nosso bate-papo, o que os criadores, os produtores de leite podem esperar para os próximos meses? Bom, o cenário agora é um cenário um pouco mais desafiador em termos de receita. A gente pega aí, se a gente fizer um recorte dos últimos 4, 5 meses, o cenário de preço a produtor aí estava bem favorável, né? Tendo em vista aí uma recuperação que já era esperada do setor desde 2020, né? Então, a gente está nesse cenário aí agora de mudança de direção na curva de preços, né? Principalmente no Sudeste agora a oferta de leite tende a aumentar, isso vai pressionar os preços um pouco mais aí. Em contrapartida, a gente tem um cenário de custos ainda sem muito direcionamento com relação a uma possível queda, tendo em vista, aí, por exemplo, o sal mineral, que hoje faz parte aí, impacta bastante as despesas que o produtor tem, com um aumento aí de 50% nesse ano, né? Então, isso traz um certo impacto considerável, principalmente naqueles modelos um pouco com mais uso de tecnologia que dependem desse insumo, né? E, por exemplo, também a ração, que hoje a gente está falando aqui com um aumento de custo durante esses primeiros 9 meses do ano aí de 12%, isso tudo influencia no cenário para o produtor. Então, da agora para frente, a expectativa é disso, de um cenário de preços um pouco menos aquecido, né, uma oferta maior de leite, aí pressionando realmente as margens do produtor.
Tá ótimo, Thiago. Muito obrigada pela participação aqui no ABCZ News e até a próxima. A gente agradece, seguimos à disposição aqui.